Boa tarde a todos, meu nome é Cristiano Sachs, eu sou gerente técnico de milho. Agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui falando um pouco com vocês. Vamos investir os próximos 30 minutos aí nesse tema muito importante, que é como a NCAT ajuda a enfrentar os desafios de produtividade. Bem, para isso, nós vamos passar por 3 temas. O primeiro deles é quais são os requisitos para altos rendimentos. O segundo é quais são as soluções que a marca NK está trazendo para o mercado. Terceiro, quais as oportunidades que nós temos hoje nesse caminho para altas produtividades. Tá? Bom, eu gostaria de começar com uma pergunta. Qual que é o potencial de rendimento do milho? Né? Bom, hoje a nossa média Brasil, na Conab 2020, nós temos 6 toneladas por hectare. No entanto, ainda aqui no Brasil, nos últimos 10 anos, aí nós temos uma série de boas produtividades, aí, variando de 14 até 25 toneladas. Hoje pela manhã a gente pôde ver 14 toneladas, né, no concurso GETAP 2021. E também nós temos situações nos Estados Unidos, um produtor chamado David Hula, em 2019, conseguiu 38 toneladas por hectare. Tá? Pois bem, vamos falar um pouco sobre isso, né? O que faz com que nós não estejamos alcançando o potencial máximo de produtividade do milho? O potencial máximo, basicamente, ele é função de 3 pilares, onde o objetivo desses pilares é, primeiro, definir o potencial produtivo, a produtividade, e o segundo é proteger essa produtividade, tá bem? O primeiro pilar é genética. Hoje nós temos uma série de híbridos disponíveis para o agricultor. Mais precisamente, nós temos 135 híbridos hoje registrados e zoneados disponíveis para o agricultor. Também, dentro de genética, nós precisamos ter híbridos com excelente potencial produtivo, boa tolerância ao estresse hídrico, mais recentemente, aí nos últimos anos, tolerância a enfesamento, híbridos com boa estabilidade, com ciclo ajustado para o determinado talhão que o agricultor está cultivando e assim por diante. Então, genética é um dos pilares extremamente importantes na busca pelo máximo potencial produtivo do milho. O segundo pilar, e bastante importante, também é o ambiente. Radiação solar, a quantidade de luz que o milho consegue interceptar, temperatura e aí principalmente amplitude térmica, o tipo de solo, a fertilidade do solo e também a disponibilidade de água. Mas alguém pode me perguntar, né? Uma vez que eu tenho um talhão definido, a localização do talhão geralmente não muda, então o ambiente ele é intrínseco daquele talhão, eu não consigo mudar. Em partes. Tem uma coisa que nós conseguimos fazer, que é escolher a melhor janela. Através da escolha da melhor janela, a gente consegue sim influenciar na disponibilidade de radiação, de temperatura, disponibilidade de água e assim por diante. Nós temos visto aí, tanto em safra quanto em safrinha, variações de potencial produtivo de mais de 50%, variando apenas a data de semeadura, né? Então, esse aí é um exemplo do quanto nós conseguimos ajustar o ambiente escolhendo a melhor data de semeadura. E, por último, o terceiro pilar, e também bastante importante, é a questão de manejo. E manejo aqui, diferente de genética e ambiente, que estão mais relacionados ao primeiro objetivo, que é definição da produtividade, o manejo aqui ele precisa cobrir os dois. O manejo ele influencia tanto o potencial produtivo que eu vou fornecer para aquele ambiente, como exemplo, a quantidade de fertilizantes que eu vou estar utilizando, quanto também como eu estou protegendo aquela produtividade que o ambiente pode me fornecer, né? Então, a questão de quantidade e equilíbrio de adubação, densidade de plantas e plantabilidade é extremamente importante. Não adianta eu ter uma genética muito boa, eficiente, com bom potencial produtivo, um ambiente farto, com muitos recursos, radiação, temperatura, água,
se eu não tiver a quantidade de plantas corretas para explorar esses recursos e se elas não estiverem bem distribuídas. Controle de pragas, doenças, ervas daninhas, da mesma forma, está dentro do pilar de manejo, tratamento de semente e assim por diante. O que eu quero começar essa nossa conversa dizendo que o nosso caminho para altas produtividades, para que a gente consiga explorar mais o potencial que a cultura do milho tem, obrigatoriamente nós precisamos olhar para esses 3 pilares com atenção e melhorar a condição de cada um deles. Tá bem? O segundo tema que eu queria conversar um pouco com vocês hoje é a questão das soluções que a marca NK tem trazido para o mercado. A NK tem foco em rentabilidade através de genética e tecnologia. Eu tomei a liberdade de trazer as soluções NK estruturadas dentro dos 3 pilares: genética, manejo e ambiente. Tá? Primeiro, eu gostaria de começar falando um pouco da genética. Hoje nós temos programas de melhoramento específicos para a safra do Brasil, tá? Deixa eu ver se eu coloco um pointer aqui para facilitar. Nós temos 2 programas, um com foco na região sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, sediado em Cascavel, e outro com foco na região central do Brasil, Minas Gerais, Goiás, parte de São Paulo e Bahia, né? Esses programas, eles têm foco específico para o verão, né? E eles geram híbridos que compõem o nosso portfólio atual, híbridos nos quais os agricultores podem buscar algumas soluções, né? Dentro do nosso portfólio atual de safra, atualmente nós temos 8 híbridos, né? Dentro desses híbridos, o agricultor pode encontrar boas opções tanto para grão quanto para silagem, híbridos com alto teto produtivo, com boa sanidade foliar, sanidade de grãos, boa tolerância em enfesamento, híbridos com excelente adaptação geográfica e com a tecnologia Vitra, obviamente, né? E mais recentemente, nós fizemos 2 lançamentos, né? NK520 é um híbrido de ciclo precoce, um híbrido com uma excelente adaptação geográfica. Ele tem tido excelentes performances tanto na região sul quanto na região centro do Brasil, uma boa tolerância em enfesamento aí. Um híbrido excelente tanto para grãos quanto para silagem. Tem também o NK467, né? Um híbrido lançado para a região sul do Brasil, de ciclo super precoce, boa tolerância em enfesamento, material bastante interessante aí, principalmente para o Paraná e Santa Catarina, né? E da mesma forma, nós temos foco na safrinha, né? Na segunda safra. Bom, na segunda safra nós temos 3 programas, né? Um para o sul do Brasil, basicamente Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. O segundo programa com foco na região central do Brasil, Minas, Goiás, parte de São Paulo e aí o Mapito, obviamente. E o do Mato Grosso, obviamente, também dando suporte para o Mapito, né? Então, Cascavel, Uberlândia e Lucas do Rio Verde. No nosso portfólio de safrinha, nós contamos aí com 11 híbridos no portfólio atual. Dentro desses híbridos, os agricultores têm excelente oportunidade aí de buscar soluções como teto produtivo, estabilidade, tolerância ao estresse hídrico, sanidade foliar, tolerância a enfesamento e também a tecnologia Vitra, que está presente aí em todos os nossos híbridos, exceto os híbridos para refúgio e também os híbridos com foco em produção de grãos convencionais, tá? Na safrinha, nos últimos 2 anos, a gente tem feito lançamentos robustos, aí, um número grande de lançamentos, e eu vou passar aqui por alguns deles, né? NK467 e NK520, já comentei deles na safra, são híbridos que também têm tido excelentes performances na safrinha. NK525, Victra 3, um híbrido fantástico aí para a região do Mato Grosso, janelas de meio e fechamento de plantio, material com uma estabilidade muito boa. NK508, material convencional,
com foco aí na região centro do Brasil, sudoeste goiano, material com teto produtivo excepcional, algo fora do que a gente já vinha vendo aí nos híbridos do mercado. NK 511 também, híbrido de alto potencial produtivo, com foco na região central do Brasil. E mais recentemente, no ciclo atual que ainda estamos trabalhando, nós estamos lançando 2 híbridos, o NK 503 e o NK 506, né? Esses 2 híbridos também de ciclo precoce, 503 com foco na região sul do Brasil, Paraná e Mato Grosso do Sul principalmente, ciclo precoce, alto potencial produtivo e boa tolerância em enfesamento. E da mesma forma, o NK 506, com foco na região do Mato Grosso, um híbrido de alto potencial, um híbrido excelente para situações de abertura e meio de plantio. Tá bem? Pois bem, dentro dos três pilares que nós comentamos anteriormente, o primeiro era a genética. E aqui eu trago um pouco de como a marca NK pode ajudar o agricultor a ter a melhor produtividade, encontrar o melhor híbrido, o híbrido que melhor se adapta àquela fazenda, àquele talhão específico do agricultor. Tá bem? Além de genética, a NK também, dentro de manejo, nós trazemos algumas tecnologias embarcadas na nossa semente. Além da biotecnologia Viptera 2, Viptera 3, as biotecnologias de controle de pragas e assim por diante, nós temos uma solução bastante interessante embarcada na nossa semente, que é o TSI. Nós recentemente atualizamos as nossas plataformas de TSI e hoje toda semente NK que chega para o agricultor, ela tem TSI, sendo que ela pode vir com 3 configurações, de acordo com a escolha do produtor, obviamente. A primeira configuração é a configuração apenas com fungicida, né? Então, aqui, a configuração mais básica de tratamento de sementes, ela já tem Maxim 4, que é um híbrido, que é um produto de amplo espectro, produto de controle de doenças de sementes e plântulas, um produto aí excepcional, o melhor produto do mercado de tratamento de sementes fungicida. Tem uma segunda plataforma que, além do Maxim 4, ela traz também Cruiser Turbo. O Cruiser Turbo, que é composto por Timetoxan, que é um inseticida com foco em insetos sugadores, mais o Epívio, que é um bioestimulante aí que ajuda muito no estabelecimento, no estabelecimento da lavoura, né? Então, um tratamento muito bom aí, principalmente pensando em estabelecimento da lavoura e controle de insetos sugadores. E uma terceira plataforma, também bastante robusta, que além do Maxim 4 e o Thiamethoxam, ela traz também o Fortenza, que é um inseticida específico para o controle de lagartas, né? Então, a plataforma com Fortenza é uma das mais completas do mercado. E todas essas 3 plataformas, elas contam com um polímero que nós ajustamos nos últimos 2 anos, o melhor polímero do mercado, que tem garantido um tratamento de sementes muito bom, uma qualidade muito boa aí das nossas sementes, né? Então, dentro do pilar de manejo, TSI é uma ferramenta bastante interessante, bastante importante, que a NK tem trazido nos seus híbridos e que tem ajudado o produtor, principalmente no segundo objetivo, que é a proteção da sua produtividade. Tá? Um outro ponto importante que a NK tem trazido nas suas sementes é o tema de plantabilidade. Basicamente, hoje, as sementes que o agricultor tem à disposição no mercado, elas são classificadas de 3 formas. Elas são classificadas quanto a largura, espessura e comprimento. Visando melhorar cada vez mais a plantabilidade das nossas sementes, nós começamos a entender se existia alguma oportunidade de fazer com que a nossa semente fosse cada vez mais uniforme. Nós entendemos que em termos de largura e espessura não havia oportunidade, mas em termos de comprimento, sim. E nós passamos de 2 classes, onde a gente antes classificava como curto e longo, nós passamos para 3 classes. Hoje a gente classifica as nossas sementes como curto, médio e longo, né? E o objetivo de implementar essa subdivisão
é somente aumentar a padronização dos nossos lotes, das nossas peneiras, né? Nós fizemos um investimento significativo nas nossas plantas de produção para conseguir implementar essa melhoria, e na safra atual nós já temos alguns resultados, né? Plantabilidade é extremamente importante para que a gente garanta que, além da quantidade de plantas ideais dentro de um hectare, que elas estejam distribuídas da melhor forma para aproveitar todos os recursos que aquele meu ambiente, que aquela minha genética, que aquele meu manejo podem me trazer de produtividade, tá bem? Bom, basicamente o resultado de tudo isso é que 100% dos nossos lotes, eles foram aprovados por um limite bastante rigoroso de plantabilidade. E aqui eu trago algumas informações em relação ao mercado, né? O mercado hoje tem como referência 3% de falhas e até 5% de duplas. Dentro da Syngenta, a gente já trabalha com um limite um pouco inferior, né? 2,5% de falha e até 4% de dupla. Agora, o que essa classificação extra em comprimento nos trouxe a mais foram alguns resultados fantásticos. Essa classificação extra ela nos trouxe 0,33% de falha e 0,75% de dupla, né? Bastante abaixo da referência do mercado e bastante abaixo também dos limites internos na Syngenta. Isso quer dizer que, de modo geral, a cada 300 furos no disco, nós temos uma planta com probabilidade de dar falha e 2 plantas com probabilidade de dar dupla, né? O que eu queria deixar de mensagem aqui é que nós estamos investindo forte em trazer soluções para os agricultores, e aqui tem 2 exemplos bastante interessantes, né? Que é o tratamento de sementes e plantabilidade. Isso é tecnologia embarcada na semente, né? Bom, passamos pelo pilar de genética, dentro das soluções NK, passamos pelo pilar de manejo, e agora eu quero entrar um pouco nas soluções do ponto de vista de ambiente, né? Bom, nós acabamos de ver uma palestra com o colega Rodrigo, da Bayer. Nós vimos ontem, na abertura do evento, uma série de discussões sobre tecnologia, sobre o quanto a agricultura está mudando, ferramentas que nós temos disponíveis nos últimos 5, 10 anos, base de dados, sensores em máquinas, drones, capacidade computacional tem aumentado muito, e graças a Deus, na agricultura também, essa capacidade ela tem refletido em ferramentas muito importantes para a agricultura, né? E eu gostaria de mostrar um exemplo aqui para vocês de como nós estamos utilizando essas tecnologias e como isso reflete em posicionamento, tá? Eu vou fazer uma simulação real aqui com vocês sobre alguns algoritmos que a gente vem trabalhando, tá? Basicamente, nós temos uma situação, os talhões do Brasil inteiro podem ser mapeados e nós podemos definir o potencial desses talhões, né? Então, aqui eu selecionei um talhão em Primavera do Leste, profundidade do sistema radicular, quanto do horizonte do solo que o sistema radicular ele consegue explorar, e aqui não é só a camada de 0 a 20, é quanto ele consegue extrair água, qual que é o tipo desse solo, quanto por cento de argila, qual a disponibilidade de água no momento do plantio, que híbrido eu pretendo plantar nesse talhão, se eu pretendo plantar um híbrido super precoce, ou um híbrido precoce, qual que é a data de plantio, e aqui um dos principais fatores para a seleção, para a gente definir esse ambiente de cultivo, né? E com base nisso, os algoritmos eles têm nos retornado algumas informações bastante interessantes, que me dizem o seguinte: bom, para essa situação aqui, nessa coordenada desse talhão, dessa data de plantio, com esse perfil de híbridos, você vai ter um rendimento potencial variando entre 8 e 12 toneladas. Esse é o rendimento mais provável. E o algoritmo me diz assim: você tem recursos ambientais para esse cenário que te possibilitam chegar até 10 toneladas, né? Então, essa é uma das respostas. A outra resposta que ele me dá é: se você semear no dia 12 de fevereiro,
quando der o dia 20, dia 10 de março e tudo mais, esse momento vai dar o estágio vegetativo de V6, de V8. Então, aqui você deve se programar para fazer sua primeira aplicação de fungicida, enfim, todo o manejo que está associado à fenologia. Esse algoritmo também ele me fala no histórico de 20 a 30 anos, e aí o tamanho das bases de dados de clima que a gente tem, no histórico de 20 ou 30 anos, qual que é o risco que eu tenho de ter eventos extremos nesse talhão, nessa simulação que eu estou fazendo. Qual que é o risco de geada? Qual que é o risco de estresse térmico, de estresse hídrico no florescimento? E com base nisso, eu passo a ter uma série de informações que antes eu não tinha, né? E essas informações, elas são extremamente importantes para o posicionamento, para a recomendação de posicionamento. Elas são importantes para quê? Elas são importantes para, primeiro, a escolha do híbrido. Nós sabemos que todas as fazendas do Brasil, elas não têm o mesmo ambiente produtivo de ponta a ponta. Tem uma situação onde o ambiente é mais restrito, é uma área que não tem um solo tão bom, e tem um ambiente que tem um solo muito bom, que eu vou conseguir plantar na melhor janela e tudo mais. Não existe um híbrido que seja bom para todas as situações, né? Os híbridos, os 135 híbridos que o agricultor tem disponível hoje para escolha, cada um tem uma característica. E o grande benefício, o grande exercício aqui é como eu identifico o híbrido que melhor se adapta ao meu cenário produtivo. Como eu acho qual é o híbrido que é mais defensivo, que tem uma maior tolerância ao estresse hídrico, para plantar naquela área de menor potencial produtivo, solo mais arenoso, que eu vou plantar no fechamento de plantio. E da mesma forma, qual que é o híbrido com maior potencial produtivo, para que eu consiga explorar bem aquele meu ambiente de abertura de plantio, de alto investimento, do meu solo mais argiloso e assim por diante, né? Então, essas predições das condições do cultivo, elas me dão capacidade de fazer a escolha dos híbridos cada vez melhor, achar de uma forma cada vez mais eficiente o híbrido que mais se destaca naquele ambiente produtivo que eu tenho. Uma vez escolhido o híbrido, com base também no rendimento potencial daquele ambiente, eu consigo definir a densidade de plantas. E lembre-se, densidade de plantas tem que sempre estar associada a rendimento planejado, tá? Nós vamos falar mais um pouco sobre isso daqui a pouco, tá? Também esse algoritmo ele consegue me dizer qual que é a necessidade de nutrientes, quanto que eu preciso de nutriente de acordo com o potencial produtivo que eu tenho nesse cenário. Qual que é o manejo fungicida que eu preciso me programar para fazer, uma vez que eu tenho os híbridos, eu sei sobre a susceptibilidade e tolerância dos híbridos, eu também tenho o talhão, a localização geográfica, e eu sei quais são as doenças que são comuns para aquela região. Então, esse é um exemplo de como nós, da Syngenta, estamos utilizando essas tecnologias novas do ponto de vista de ambiente para melhorar o posicionamento. Hoje, o posicionamento dos nossos híbridos, ele é bastante simples, mas ele conta com todo esse racional aqui por trás, para garantir que o posicionamento seja o mais assertivo possível. E em breve aí nós devemos trazer para o mercado maior disponibilidade desse tipo de informação, para que o agricultor consiga ter mais flexibilidade no seu planejamento, certo? Bem, pessoal, então passamos um pouco pelas soluções aí que a NK está trazendo nos 3 pilares aí, que é genética, ambiente e manejo. E agora eu gostaria de entrar no último tema aqui, que quais são as oportunidades, algumas oportunidades que nós temos no caminho para as altas produtividades. Para falar em rendimento de grãos, é importantíssimo a gente entender como esse é gerado, e essa fórmula aqui eu acredito que todos conhecem, que é o rendimento de grãos, basicamente, ele é uma função do número de espigas por hectare, plantas, número de grãos por espiga e o peso de 1000 grãos, o PMG, como a maioria conhece. Bom, dentro dessa fórmula aqui tem alguns detalhes. Número de grãos por espiga e peso de grãos,
essas são características já pré-definidas, né? São características genéticas. Eu não consigo aumentar, tem um nível já definido. Eu só consigo manter. Se eu tiver um melhor ambiente produtivo, eu consigo chegar muito próximo do máximo que aquela genética pode ter, né? Então, número de grãos por espiga e peso de grãos são características já pré-definidas. Então, onde que eu tenho mais flexibilidade para trabalhar? Eu tenho flexibilidade para trabalhar na quantidade de espigas por hectare, né? Quantidade de espigas por hectare não é uma característica pré-definida. Aqui sim eu tenho ação, aqui sim eu consigo ajustar. E através desse componente de rendimento que nós acreditamos, que o mercado acredita, que a literatura acredita, de onde vai vir a maior contribuição aí no aumento de produtividade. E deixa eu explicar um pouco mais para vocês sobre isso. Esse é um gráfico que mostra o rendimento de grãos, né, no eixo Y, versus a densidade de plantas por hectare, né? E aqui é um gráfico hipotético, mas eu quero utilizar eles para explicar alguns conceitos, né? O que esse gráfico aqui me diz é que quando eu tenho populações de 30, 40, 50 mil plantas, eu estou tendo um subaproveitamento dos recursos que eu tenho nessa área. Eu não tenho plantas o suficiente para explorar todos esses recursos, até que eu chego no pico de rendimento para esse ambiente produtivo, né? E esse pico de rendimento eu chamo de máxima eficiência técnica, um conceito bastante utilizado aí na literatura. E a partir da máxima eficiência técnica, o meu rendimento ele já começa a diminuir. Isso indica que eu estou tendo competição entre plantas e eu não estou tendo recurso suficiente para aumentar a produtividade, né? Então, todos os ambientes, todos os híbridos, a combinação dos dois tem um ponto de máxima eficiência técnica. Ah, mas com o custo do adubo, com o custo dos insumos como um todo, o custo da semente, não faz sentido buscar sempre a máxima eficiência técnica. Tá certo? Não faz sentido. Por isso que existe a máxima eficiência econômica, que é um outro conceito que leva em consideração a máxima eficiência técnica e o custo de semente, o custo da commodity e principalmente o incremento de produtividade ao longo do aumento de densidade. A distância entre esses dois pontos, que é a máxima eficiência técnica e a máxima eficiência econômica, ela está diretamente relacionada com o preço do grão e o preço da semente, tá? Bom, uma vez que a gente passou pelo conceito, eu queria mostrar alguns dados para vocês sobre a variação no rendimento de grãos e na densidade de plantas nos últimos 20 anos. Então, quando eu olho para uma situação de milho safra, nos últimos 20 anos eu tive um aumento médio de produtividade de mais ou menos 22%, enquanto eu tive um aumento da densidade nos últimos 20 anos de 8,6%, né? Até que estão bastante próximos. Agora, olha para a safrinha. Na safrinha, nos últimos 20 anos, de 2000 a 2005, quando nasceu a safrinha, de lá para cá nós tivemos um aumento de quase 70% de rendimento, enquanto que a nossa densidade de plantas aumentou só 6%. Será que nós não temos algumas oportunidades aqui? Por que a nossa produtividade aumentou? A nossa produtividade ela aumentou porque o cenário mudou, né? Hoje nós temos solos mais férteis, solos mais estruturados, muitos agricultores fazendo perfil de solo, plantio direto já é uma realidade. Solos cada vez mais corrigidos, com frequência, equilíbrio na nutrição das plantas. Nós temos hoje também uma maior capacidade de explorar a melhor janela de plantio, e aí principalmente para a safrinha, né? Nossa capacidade operacional é muito boa. Graças aí à competência dos agricultores, nós temos hoje uma frota nova. Hoje de manhã a gente viu na palestra do Anderson que das pessoas que participaram no concurso, a idade média das máquinas estava entre 2 e 3 anos. Isso é fantástico. O ciclo da soja, ele está cada vez mais curto. Nos últimos 5, 10 anos aí, a gente teve uma redução significativa desse ciclo. E esses dois são dois fatores extremamente importantes que nos ajudam a posicionar a nossa janela de plantio, a nossa época de plantio, na melhor janela possível, a janela onde a gente vai ter mais recursos disponíveis. Nós temos também genética.
cada vez melhor, cada vez mais adaptada, teto produtivo mais alto, tolerância a doenças, biotecnologias, programas de melhoramento com foco em safra e com foco em safrinha. Nos últimos 20 anos nós tivemos esse movimento, né? Antes nós tínhamos programas com foco em safra e híbridos sendo adaptados para safrinha, e o mercado chamava de safrinháveis. Hoje não. Dos últimos 5, 10 anos para cá, nós temos programas focados tanto em safra quanto em safrinha. Eu falo isso não só pela Syngenta, eu falo isso por toda a cadeia. Todas as principais empresas do mercado aí têm programas com foco em safra e safrinha. Do ponto de vista de manejo também, nós temos insumos cada vez mais eficientes. Nós temos um aumento na adoção de fungicidas que é fantástico em milho. Antes a gente não fazia nenhuma aplicação de fungicida e hoje nós vemos hoje de manhã que, na média, os produtores estão com 2,4 aplicações de fungicida, né? Então, isso é bastante interessante. Isso aqui evidencia que nós melhoramos o potencial produtivo dos nossos ambientes. Então, aquele agricultor que antes ele tinha um potencial de 6 toneladas, hoje ele já está com 8. Aquele de 8 está com 10 ou mais, e aquele de 10 está com 12, 13 e assim por diante. Então, nós temos feito, o agricultor brasileiro tem feito um trabalho excepcional de melhorar o potencial produtivo dos seus ambientes, né? Agora, o potencial produtivo nós aumentamos. E nós aumentamos a densidade? Não. Como nós vimos no slide anterior, nós praticamente estamos andando de lado com a densidade. Ou seja, o agricultor que usa 70 mil plantas, ele melhorou o potencial produtivo, mas ele ainda usa próximo de 70, 75 mil plantas. Isso aqui nos mostra que nós temos uma oportunidade bastante interessante de melhorar cada vez mais o nosso potencial produtivo, os nossos níveis de produtividade, aumentando a densidade, né? Ou entendendo melhor como o meu ambiente, como a minha genética pode me trazer mais produtividade e rentabilidade através do aumento de densidade. E lembrem-se, aqui a gente não está falando em eficiência, máxima eficiência técnica, aqui a gente precisa estar olhando sempre para máxima eficiência econômica. Rentabilidade é extremamente necessária e importante atualmente. Tá? Por que rentabilidade é extremamente importante? Porque hoje os nossos custos de produção eles aumentaram bastante, né? Aqui nós temos os custos dos últimos 5 anos. O agricultor está ganhando bastante dinheiro, tá tendo uma rentabilidade boa, né? Isso é muito bom, isso é mérito, isso é fantástico, isso é bom para toda a cadeia. No entanto, o que tem acompanhado isso é o aumento dos custos, né? Então, 2021 aí nós tivemos um aumento significativo. Isso faz com que nós precisamos olhar com cada vez mais atenção o quão eficientes os nossos negócios estão. E aqui eu gostaria de trazer um conceito que ele é bastante simples, ele é extremamente simples, mas ele é muito poderoso. Quando eu olho para a minha fazenda, quando eu olho para o agricultor que eu atendo aí, para as pessoas da assistência técnica, para o agricultor que eu costumo interagir, em qual nível ele está? Ele está num nível que olha o negócio dele como a média da fazenda, um manejo uniforme em toda a fazenda, 60 mil plantas na safrinha em toda a fazenda, utiliza apenas um híbrido, o melhor para aquela região dele, ele fala em rendimento esperado, ele planta com a esperança de colher, ou ele já está em outro patamar, ele já está falando em mapa de produtividade, ele já está explorando o portfólio, 2, 3, 4, 5 híbridos, dependendo da variação que tem dentro da fazenda dele. Na situação mais desafiadora, ele está utilizando um híbrido mais rústico. Na situação que ele tem mais disponibilidade de recursos, ele está utilizando um híbrido de maior potencial produtivo. Ele está fazendo um manejo específico por talhão, trabalhando com rendimento com taxa variável, e ele já fala em rendimento planejado. Como que está o seu produtor? Né? Então, é um pouco disso. Qual que é o tamanho da unidade produtiva? Dentro desses dois mundos aqui,
existe muita coisa, né? Existe a questão de comodidade e simplicidade, existe a questão do conhecimento, da necessidade de ser específico, de ser especialista em agricultura, planejamento, de ter bons parceiros na produção, seja o parceiro do ponto de vista de máquina, de insumo e assim por diante, necessidade de mão de obra especializada, investimento em máquinas. Investimento em máquinas, sinceramente, eu vejo que nós temos máquinas excelentes, nós temos máquinas com sensores, com capacidade de entregar excelentes resultados, aí, boas ferramentas. Eu vejo que em muitos cenários nós não estamos utilizando tudo que as máquinas que nós já temos dentro da fazenda têm capacidade de nos fornecer, né? Então, o desafio aqui é, onde você está nesse caminho? Se você está olhando o seu negócio a nível de fazenda, não faz sentido olhar a nível de talhão? É possível? Se você está olhando a nível de talhão, é possível olhar a nível de hectare ou olhar a nível de metro quadrado e, quem sabe, um dia olhar a nível de planta? Isso aqui é extremamente importante, é um conceito bastante simples, mas é um conceito que está diretamente relacionado com eficiência da sua unidade produtiva. Tá bem? Bem, pessoal, terminando o nosso tempo aqui, eu gostaria de deixar 3 mensagens principais aqui, baseadas no que a gente conversou nesses últimos 30 minutos. A primeira é que o nosso caminho para as altas produtividades ele passa obrigatoriamente pela melhoria do ambiente, da genética e do manejo dos nossos negócios, né? A NK, como nós vimos, ela está junto com o agricultor no desafio de aumentar a produtividade das lavouras, e as soluções que a NK traz para o mercado, elas estão sempre baseadas nesses 3 pilares. E o aumento da densidade de plantas, ela é sim uma ferramenta importante para o aumento da produtividade e principalmente da rentabilidade. Vamos olhar com carinho para isso. Nós já temos muitos produtores na safrinha do Brasil utilizando densidades de 68, 70, 72 mil plantas por hectare e obtendo excelentes produtividades, excelentes rentabilidades por hectare, né? E por último, e mais importante para o momento que a gente vive, eficiência na produção já não é mais uma questão de escolha. É necessário ser eficiente para manter a saúde do seu negócio. Tá bem? Bem, pessoal, obrigado. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar conversando esses 30 minutinhos com vocês. Aqui tem meu contato, meu e-mail, telefone, e no stand da NK, aí no evento virtual, também tem bastante informação. Fiquem à vontade para visitar e entrar em contato e a gente discutir sobre algum tema que nós conversamos aqui hoje, tá bem? Obrigado, pessoal.